buenas tardes! Está no ar o 3x4 na edição especial dessa temporada sobre as eleições 2026, uma das eleições mais importantes da história brasileira, com certeza da história recente desse país. Estamos ao vivo, não apenas no formato podcast, mas videocast. Você pode nos escutar e também nos assistir. Estamos ao vivo no canal do YouTube do Brasil de Fato, também nas redes sociais do Brasil de Fato, além da Rádio Brasil de Fato, que você pode sintonizar no 98.9. Pelo YouTube do Brasil de Fato, você pode também encaminhar uma mensagem, deixar lá sua crítica, sua dúvida, deixar uma questão que leremos, um comentário que leremos no ar. Hoje estamos aqui com uma nova formação de dupla na nossa bancada. Eu vou começar por aquele que já é experiente, querido Valério Arcari, experiente aqui na bancada, mas um jovem na luta por um país melhor. Muito Arcari, bem, muito bem-vindo. Vou te deixar com a pergunta: existe uma terceira via no Brasil? Não. Não existe. Essa estratégia política foi testada. O principal protagonista desse projeto foi o Ciro Gomes. Ele testou 1, 2, 3 vezes. E a rigor, há 10 anos, foi enterrada a possibilidade da construção de uma força política e social burguesa, liberal, que se apresentasse como uma alternativa diante da esquerda, representada essencialmente pela coalizão de forças em torno do Lula, ou a extrema-direita, liderada por uma corrente neofascista, representada pelo clã bolsonarista. Claro. E agora eu tenho, uma satisfação, devo dizer a todos vocês, para mim é uma honra, há muito tempo eu acompanho, intelectual, ex-presidente do conselho da Oxfam, é professor, ativista da luta racial, diretor do CEDRA, o Centro de Estudos e Dados sobre as Desigualdades Raciais no Brasil, professor Hélio Santos. Uma honra tê-lo aqui, professor. Obrigado, Igor. É uma alegria estar aqui. Eu sempre sonhei estar aqui na bancada e estando ao lado do professor Arcari, eu tenho certeza que teremos aqui um momento muito rico aqui com os nossos espectadores. É uma alegria estar aqui com você. Existe uma terceira via no Brasil, professor? Essa pergunta, ela aborrece, porque a minha ideia de terceira via, ela está associada ao glamour da terceira via que vem ali da Europa. Mas a gente pode falar isso depois. Não há essa terceira via. A gente precisa saber o que é que está por trás da ideia de pensar numa terceira via nesse momento. Tá certo. Então, vocês já tiveram uma pista, nosso tema vai por esse caminho. O que é a terceira via? Existe uma terceira via no Brasil? Nós vimos esse termo consagrado nos anos 90, após o colapso da União Soviética, quando se buscava uma alternativa entre o ultraliberalismo estadunidense e a concepção de social-democracia europeia. E pelo Brasil nós vimos o PSDB por muito tempo se colocar como uma alternativa de terceira via na política brasileira, como um mediador entre esquerda e direita. O PSDB que naufragou, o PSDB que hoje é um partido menor na política brasileira e tenta se reerguer sob a presidência de Aécio Neves. Como já adiantou Valério Arcari, nas últimas eleições nós temos visto, em especial de 2018 para cá, Ciro Gomes tentando criar na política brasileira um espaço da terceira via, e é justamente esse o marcador de 2018 para cá, quando se surge um apelo maior de uma alternativa entre o lulismo, o lulopetismo e o bolsonarismo. Será que em 2026 há espaço para a afirmação de uma terceira via? Será que em 2026, caso haja espaço, há um candidato disposto a afirmar um discurso que não esteja próximo de Lula ou próximo de Bolsonaro? É isso que nós vamos discutir aqui nesta edição do 3x4. Arcari, então, começando contigo, queria falar como surge essa concepção, esse conceito de terceira via? Bom, primeiro quero cumprimentar o Hélio, que está agora inaugurando a participação do 3x4. Hélio, seja bem-vindo. É uma alegria compartilhar esta conversa contigo. Veja, o tema da terceira via, ele remete essencialmente ao fato de que
a classe dominante brasileira está dividida. Para ir ao cerne da questão estratégica, há uma parcela da classe dominante que, essencialmente, desde da subversão golpista mascarada de impeachment, que foi o golpe institucional contra a Dilma, desde então, acentuadamente depois de 2018, que me parece uma marcação justa, quando ficou público e notório e incontornável que o bolsonarismo tinha se transformado numa corrente de influência de massas muito poderosa na sociedade brasileira, portanto que nós tínhamos assistido a um deslocamento na relação de forças, ou seja, um giro para a extrema-direita da massa da burguesia, uma radicalização extremista de uma maioria das camadas médias proprietárias e um arrastão sobre setores da classe trabalhadora. Desde então ficou claro que uma fração da classe dominante, Igor, tinha chegado à conclusão que a democracia ficou cara demais. Uhum. A democracia ficou cara demais porque o Brasil evoluiu dos anos 80, quando a carga fiscal era inferior a 25% do PIB, para uma carga fiscal que já está ali em torno dos 33%, 34% do PIB, que é, do ponto de vista, se fizermos uma comparação com outras nações na periferia, ou na semi-periferia do capitalismo, como o Brasil, de fato é uma carga fiscal muito elevada que sustenta aquilo que eu poderia chamar 3, 4 pilares de estabilização do regime democrático liberal, que foi absolutamente excepcional na história do Brasil nos 100 anos anteriores a 88. Ou seja, se estabilizou o regime democrático liberal porque se construiu o Sistema Único de Saúde, que é vital para explicar o aumento da expectativa de vida. Se construiu a Previdência Social. Nós evoluímos de uma nação que tinha, em 94, 7 milhões de aposentados e pensionistas. E temos hoje mais de 39 milhões de aposentados e pensionistas ou recebem o BPC, o benefício de proteção continuada. Então, primeiro elemento, Igor, dividiu-se a classe dominante. Há uma fração que quer alinhamento incondicional com os Estados Unidos, quer um ajuste autoritário. Veja, democracia não se resume à regularidade de eleições. A ditadura fez eleições ininterruptamente no Brasil durante 20 anos. Não fez para a presidência, mas fez. Havia eleições para o Congresso Nacional. Democracia é muito mais do que regularidade eleitoral. E, fundamentalmente, o que irrita, enerva esta fração da classe dominante, que evoluiu para uma solução autoritária, é que nós temos uma livre expressão das massas trabalhadoras e populares. Quer dizer, ontem nós vimos em São Paulo marcharem nas ruas milhares e milhares de pessoas defendendo o fim da jornada 6x1 já, sem transição. E é isto que é intolerável, Igor. Portanto, o espaço para a terceira via ficou muito reduzido, porque a massa da burguesia apoia uma solução duríssima, extremista, e se voltarem ao poder, eles vão fazer o que o Bolsonaro queria e não fez nos primeiros 4 anos. Uhum. E isso passa por empoderamento das Forças Armadas, polícia, repressão sobre as lutas populares. Hélio, falávamos aqui um pouco antes de irmos ao ar sobre a concepção do filósofo social Anthony Giddens. Anthony Giddens, sobre a concepção de terceira via dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nos trouxesse um pouco dele para o tempo atual. Igor, é sempre complexo quando vem o tema da terceira via, sobretudo nesse momento,
quando você se envolveu muito com esse conceito, quando ele surge. Na verdade, ele antecede ao Giddens. Ali, durante a Guerra Fria, você tinha o bloco socialista, o bloco capitalista, e tinha as nações não alinhadas, mas o glamour vem realmente com Giddens, né, em que ele combinava, entremeava valores da economia de mercado com o socialismo, onde ele apostava na distribuição de renda, no desenvolvimento com sustentabilidade, na democracia. No fundo, o livro dele, que é de 1999, 2000, o subtítulo do livro dele sobre Terceira Via falava em futuro da social-democracia. Ele repaginava a social-democracia. Então, muito apoiado na globalização ali, naquele momento, professor? Olha, naquele momento a questão da globalização pesava menos. Né? Pesava menos. Mas o que importa é que Bill Clinton, Tony Blair embarcaram. Fernando Henrique andou também falando sobre isso. Mas o que acontece é que uma economia, um governo em que possa combinar economia de mercado com redução de desigualdade, com desenvolvimento econômico, aumento real do salário mínimo, o governo Lula-Alckmin é quem faz isso brilhantemente. Brilhantemente. Quer dizer, não há hoje no mundo, dentro desse contexto que nós vivemos, quem faça isso melhor. Ora, quando alguém fala em terceira via, qual terceira via? Todos os campos, todos os grupos que estão no campo, que se opõem ao nosso campo, são da extrema-direita. Quem não é da extrema-direita foi capturado pela extrema-direita. Então, para mim, há uma dificuldade em ver hoje, nesse contexto, a terceira via, do ponto de vista da origem dela, já está ocupada. Mas aqui, quando se fala em terceira via, Igor, está se pensando numa candidatura alternativa às duas que estão na frente. O professor Arcadi falava muito bem. Há um componente, ele falava das classes dominantes. O Brasil não é um país desigual, é o mais desigual do mundo. E isso não é uma palavra de ordem. O Brasil, durante muito tempo, e agora retorna ao grupo dos 10 países mais ricos, tendo como referência o PIB. Quem são os nossos? Quem se alinha conosco ali? Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão. E existem também os 10 países mais desiguais. Aí você tem o Gabão, Zâmbia, África do Sul, países africanos que até meio século atrás estavam ainda sendo explorados. O Brasil consegue estar entre os 10 mais ricos e dentre os 10 mais desiguais. Agora, eu não aceito dizer que o Brasil é tão desigual como Zâmbia. Zâmbia não produz os jatos de porte médio melhores do mundo. Então, quando eu digo que o Brasil é o país mais desigual, porque o Brasil é um país rico. E essa aritmética não fecha, porque você tem os 10 mais ricos e os 10 mais desiguais. Só que são 19 países. O Brasil é o único que consegue estar nos dois grupos. Qual é a explicação singela para essa situação, essa assimetria bizarra de um país que consegue estar entre os 10 mais ricos e, ao mesmo tempo, entre os 10 mais desiguais? Dentre os 10 mais ricos, professor Arcadi, nós somos o único de maioria negra, com 55,5%. Então, fomos também o último a acabar com a escravidão. Essa vitória que a gente tem que ter com essa escala 6/1, e a dificuldade remete à escala 7/0. Quando estávamos nos estertores ali da escravidão, aqui em São Paulo, os fazendeiros do café eram escala 7/0, com semana solteira, sem sábado e domingo, porque prestes a fechar a escravidão, você sabia que a partir de um determinado momento você não poderia usar aqueles equipamentos humanos, passou-se a usar o quê? A semana inteira. Então, há componentes no Brasil, professor, que são componentes de cunho psicológico. A elite empresarial brasileira sabe que tem mais segurança, sobretudo do ponto de vista internacional, num governo Lula-Alckmin do que nesse que se coloca aí. Mas não prega isso, né? Não. Para fora não prega isso, não prega isso. Senta com Lula, janta com Lula, sim, toma café da manhã com Lula, mas para fora... Não, olha, nunca se ganhou tanto dinheiro.
Então, é importante, quer dizer, quando se tem essa briga, professor, tem um componente de cunho psicológico. Nunca se queria acabar com a escravidão. Tem componentes. O presidente Lula sofre na pele dele branca aquilo que nós negros conhecemos. É um profundo preconceito, entendeu? Social. A elite, ela não tem uma justificativa racional, ela não perde. Aqui no Brasil, eu não aceito a ideia de que, para alguns ganharem, muitos terão que perder. Por uma razão simples, Arcari. Nós temos aqui uma exuberante capacidade ociosa. Não é necessário que alguns percam para outros possam ganhar. Então, esta complexidade é o que não se discute. Então, a nossa elite, ela tem um componente de perversão. É isso, é de perversão. Porque todos sabem que quando se fala na mudança da escala 6:1 para 5:2, professor, sabe-se que nós estamos partindo de... Eles falam tanto de modernização, trata-se do modelo econômico que se quer. Se a gente quer uma transição para uma economia com produtividade, ou se a gente quer manter... É muito parecido, guardada as devidas proporções, a luta dos abolicionistas. É muito... Quer dizer, então, esse é um país que eu prefiro falar no outro momento, que é um país, como Tom Jobim falou, não é um país para principiantes. Aqui você tem um partido que leva o nome do Novo, e quando você vê, os valores deles são do século XVIII, século XIX. Então, você vê coisas que é difícil você explicar do ponto de vista da racionalidade. Repito, a elite empresarial brasileira não recrutaria de forma alguma Flávio Bolsonaro para dirigir, do ponto de vista estratégico, nenhuma dessas empresas. E, no entanto, eles entregam para ele a presidência da República. Não recrutariam. Claro. Ele não consegue administrar um condomínio de um prédio de 2, 3 andares. Ele não tem habilitação técnica para isso. E, no entanto, veja a irresponsabilidade. Eles investem numa figura com esse perfil. Justo. Isso é complexo. Arcari, o professor Hélio nos faz uma justa provocação. Eu queria lhe escutar sobre isso, ao afirmar que a terceira via no Brasil é Lula. A gente fala sobre isso há algum tempo aqui no 3x4, né? A polarização, a ideia de polarização, ela pressupõe dois polos extremos. Está o bolsonarismo apoiado e deitado muito bem, ou azeitado num polo da extrema-direita. Porém, Lula está cada vez mais, e no final de sua vida, e talvez empurrado pela conjuntura, pela realidade do Congresso, cada vez mais próximo de um centro. Seria o Lula, então, numa perspectiva ideológica e política, a terceira via? Centro-esquerda. Veja, o Lula é uma liderança operária e popular. Certo. Então, isso já o distingue do que historicamente foram as representações da social-democracia no pós-guerra. A sua origem de classe e protagonismo, não é um acidente biológico, não é? Ele se afirma como a liderança máxima da esquerda pelo papel que teve nas lutas. Houve uma mobilização, houve confrontos, houve medição de forças. Ele não é uma construção de laboratório, não saiu de um centro de estudos. O programa do governo do Lula é um programa muito moderado, que preserva, no fundamental, intacto, o tipo de... não só o capitalismo, por suposto que a sociedade brasileira é capitalista, mas um tipo de orientação estratégica, econômica, que é neoliberal, vamos dizer as coisas como são. O governo, nós não podemos dizer que ele é estritamente neoliberal sem fazer mediações, porque há muitas... Há políticas que compensam os aspectos mais dramaticamente reacionários do neoliberalismo, mas no fundamental está em pé o tripé, ou seja, nós temos o câmbio flutuante, ou seja, a moeda brasileira ela repousa essencialmente nas reservas, são necessárias centenas de milhões, hoje
elas diminuíram um pouco, mas já passaram os 350 bilhões de dólares. Então, nós temos o câmbio flutuante, nós temos a busca sistemática do superávit primário, mesmo quando é ali, digamos, no limite de uma oscilação entre déficit e superávit, é um superávit muito pequeno, mas oficialmente e em toda a contabilidade do governo se persegue o superávit primário, portanto, se parte da premissa que o Estado não pode gastar mais do que arrecada e tem que diminuir o peso da dívida pública e, por isso, o papel do Estado tem que ser reduzido. E há, portanto, um diálogo com a pressão burguesa de que a democracia ficou cara demais. Tem que reduzir o investimento do Estado, tem que conter a expansão da Previdência, já temos 40 milhões de pessoas recebendo benefícios da assistência da Previdência Social. O diálogo é o superávit primário. Então, nesse contexto, o tripé está mantido. Agora, a rigor, o drama nosso é que a fração burguesa, muito poderosa, a fração paulista, sobretudo, muito poderosa, que se opõe à extrema-direita, ela é muito influente, mas ela não dirige a massa da burguesia. Então, nós temos uma situação esdrúxula, que é que o núcleo histórico de direção da classe dominante, neste momento, perdeu já há muitos anos, quando pensamos, perdeu desde 18, 19, a liderança da massa da burguesia, que são 2,5 milhões de empresários que, na sua maioria, realmente estão convencidos que a saída estratégica para o Brasil voltar a crescer é investimento externo. Investimento externo só se o movimento de rotação do capital for mais rápido, e o movimento de rotação de capital só pode ser mais rápido, Igor, Hélio, só pode ser mais rápido se as condições de superexploração que existirem no passado forem restauradas. E por isso a resistência à redução da jornada, ao fim da jornada 6x1. Eles estão dizendo tem que ter transição, 2, 3, 5, 10, 15 anos. Ou seja, há claramente uma posição de classe que quer recuperar o privilégio burguês no passado de receber a maior massa de investimentos externos do mundo, vindos dos Estados Unidos e da Europa, à exceção dos movimentos de capitais internos à tríade, Europa, Japão, Estados Unidos. Eles querem restaurar estas condições através de superexploração. Claro, e me parece, Arcari, que escutando vocês, nós temos um candidato, porque lendo para a gente conversar aqui, percebi o quanto normalmente esse candidato que vem com esse discurso da terceira via, ele acaba virando um cavalo de Troia, né? Ele vem com o discurso da alternativa ao neoliberalismo ultrarradical, uma alternativa à extrema-direita, uma alternativa à esquerda, mas quando você vê a afirmação desse sujeito, ele é alguém de direita, de extrema-direita, como foi o Romeu Zema, em Minas Gerais, que cortou direitos trabalhistas, que aprofundou uma crise na educação, cortou cargos de servidores. O Zema está novamente na disputa eleitoral, agora a presidência. E me parece que ele ensaia, após o escândalo do Flávio Bolsonaro, a confirmação da relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, me parece que ele ensaia novamente esse discurso de afastamento público das ideias e das alianças com a extrema-direita e um flerte com essa posição de um candidato de uma via que vai fazer a mediação entre o lulismo e o bolsonarismo. Mas pode ser de novo um cavalo de Troia? Nenhuma chance. Nenhuma chance. Igor, eu brinquei trazendo uma frase do Tom Jobim que diz que o Brasil não é um país para principiantes. O Zema é o candidato antissistema mais internalizado no sistema. Então, a ausência de inovação, a ausência de pensamento, Arcari, do mainstream econômico é uma coisa perturbadora. É algo perturbador, porque, veja bem, o Estado é que se autoatribuiu, você diz isso, o Estado é que se autoatribuiu limites. Quando se delega ao Congresso Constituinte, que
entregou direitos que não podem ser realizados, o constituinte brasileiro apostou na nossa incrível capacidade. O Brasil produz alimentos, Arcari, para abastecer, segundo a Embrapa, 800 milhões de pessoas, 4 vezes nossa população. Portanto, tecnicamente, esse é um país sem fome. Não é como a Zâmbia, que não consegue produzir as proteínas para a sua população. Então, nós produzimos alimentos que alimentam 800 milhões de pessoas. Nós podemos alimentar todos, exportar 3/4 do que nós produzimos. Então, não faz sentido alegar que a Constituição não consegue entregar o que está ali. O país que se autoatribuiu limites. Eu repito, eu não posso aceitar você fala muito bem, você falou a manutenção de privilégios. A manutenção de privilégios, isso tem a ver com um componente que é cultural. É um componente cultural. Ele tem uma perversão, ele está acima do ideológico. Então, quando a gente vê, neste momento, se inventar a terceira via e a elite empresarial apostar nas candidaturas da extrema-direita, todas elas propõem exatamente a anistia. Quem busca a presidência da República e tem como missão anistiar golpistas, pessoas que projetaram assassinar autoridades, não poderia, em tese, ser candidato ao cargo de presidente da República, porque está na essência da democracia. Então, eu penso que, eu comentava com o Igor antes, aqui a gente quer trazer o debate político, como a Nina Fideli sugeriu, mas eu não abro mão, professor, do eleitoral, sabe? Eu acho que aqui, pelo menos aqui no nosso debate, a gente já conversa, dialoga com o público que a gente sabe. Eu quero, inclusive, atingir esse campo democrático que precisa de conhecer os riscos, além de falar do que nós estamos fazendo e podemos continuar a fazer, falar dos riscos efetivos que nós corremos com todas essas candidaturas da extrema-direita que estão aí. Mesmo as figuradas... É o que representa Romeu Zema. Romeu Zema, Caiado, Santos, todos eles estão capturados pela extrema-direita. Então, eu não vejo diferença. A candidatura do Zema, Arcari, como te parece posicionada nesse momento? Ela está ensaiando uma diferenciação do Flávio Bolsonaro, porque, evidentemente, a revelação dos diálogos com o Vorcaro é nitroglicerina, é toxicidade, é contaminação com a peste. Mas vai ficar pior, quero alertar aqueles que nos acompanham, porque a investigação da Polícia Federal sobre a gestão de Cláudio Castro no Rio de Janeiro confirma que o governador teve uma participação direta na decisão de manipular os fundos públicos dos aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro para aplicação no Banco Master. E a Polícia Federal está descobrindo, agora acabou de fazer uma batida na cobertura, né, o apartamento de cobertura de Cláudio Castro. E ela está realmente convencida que há uma relação indissolúvel entre Castro e a Refit, ou seja, a refinaria de Manguinhos, que é a maior sonegadora de impostos do Brasil. E ninguém ignora no Rio de Janeiro que Flávio Bolsonaro tinha uma enorme influência no governo de Cláudio Castro. Total. E, portanto, é muito provável que Flávio Bolsonaro seja atingido pela investigação que hoje ocorre no Rio de Janeiro e, portanto, isto vai incidir numa segunda onda de impacto sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. A tentativa do Zema, ex-governador de Minas, de se apresentar como uma liderança de direita não tem muita implantação social, você entende? Ou seja, o que nós vimos com os resultados das pesquisas dos últimos 10 dias, depois da revelação dos diálogos, é que a candidatura de Flávio Bolsonaro foi atingida, foi arranhada,
mas ela não está se dissolvendo, ela não se desidratou, não é o bastante. Ou seja, nós estamos a 5 meses do processo eleitoral, o bolsonarismo tem uma corrente sólida de implantação de 15%, que se apresentarem um diálogo satânico entre Flávio Bolsonaro e as forças do mal, ainda assim estes 15% são indiferentes. Claro. Então, o tema de fundo é que nós teremos, ele tem que ser capaz de superar o nível de rejeição que ele está agora e produzir o efeito arrastão que o pai conseguiu nas eleições de 22. Recordemos que há 4 anos atrás, neste mesmo momento do ano, em maio de 22, o Bolsonaro tinha 27% e o Lula tinha 48%, ou seja, o Lula estava muito próximo, mas realmente muito próximo de chegar aos 51% e vencer as eleições do primeiro turno. E todos nós sabemos o que aconteceu. Ou seja, Lula venceu no segundo turno por uma diferença mais ou menos de 1,5%, que é um acidente eleitoral, é quase uma intervenção de Santo Expedito aqui. Entendem? Tem um elemento quase milagroso. Sim, né? há quem acredite até. Então eu diria para vocês, Hélio e Igor, que eu não vejo que se possa projetar outro cenário que não seja uma luta ininterrupta, feroz, entre Lula e Flávio Bolsonaro. E eu concordo com Hélio de que este alinhamento da maioria da classe dominante com o Flávio Bolsonaro tem um elemento patológico. E vamos dizer as coisas como são, sem nenhum pudor. Claro. O elemento patológico chama-se racismo. O Brasil é uma das sociedades mais racistas do mundo. E é isso que explica porque que ela está na lista dos 10 mais ricos e, ao mesmo tempo, na lista dos mais desiguais, Hélio. Como você colocou, chama-se essa enfermidade psicológica, ela tem um elemento ideológico, vamos dizer. É a ideia de que há supremacia branca, que existe uma raça que é superior às outras, que é a raça branca. E isto num país em que os brancos também são mestiços. Sim. O que é ridículo. É absolutamente ridículo. Então, mas chama racismo e ele é um envenenamento da consciência de milhões de pessoas, e isto é capturado pela extrema-direita para manipular o rancor, o ressentimento das camadas médias que viram a sua vida, também, sejamos honestos na análise, estagnar, se não piorar, ao longo dos últimos anos, enquanto que as camadas mais pobres do nosso povo tinham um lento, porém ininterrupto aumento de capacidade de consumo. Então, nós estamos falando de uma sociedade fraturada, Hélio. E nesta luta política não há neutralidade, não há caminho do meio. Não. E, a rigor, sejamos também honestos, Lula é uma candidatura muito moderada no campo da esquerda. Muito mais moderada do que eu gostaria. Muito tímida. Muito mais moderada, porque se nós tivéssemos avançado em algumas reformas mais qualitativas e mais cedo, hoje, quiçá, Flávio Bolsonaro não seria uma ameaça eleitoral, como, infelizmente, por enquanto, nós ainda temos que considerar. Ou seja, não está descartado que a eleição venha a ser muito apertada no segundo turno. Não, de forma alguma. Eu vou aproveitar essa rápida pausa para você que acompanha o jornalismo do Brasil de Fato, você que nos segue nas redes sociais, que acompanha os podcasts, que acompanha os documentários, que acompanha o noticiário cotidiano, a Rádio Brasil de Fato, a cobertura da agenda política do Brasil de Fato e que se entusiasma com a perspectiva que o veículo traz sobre a política brasileira, coopere com o nosso jornalismo. Você pode fazer uma doação através do Pix doi@brasildefato.com.br. A sua contribuição é também um ato político de apoio à comunicação popular. Estamos aqui de volta, agora sim, com Valério Arcari, com o professor
Hélio. E aí eu vou, antes de darmos continuidade no debate, vou ler aqui o Marcelo Duarte, viu, professor Hélio, dizendo que concorda com o senhor que a terceira via é o Lula e dizendo também que o Ciro sempre foi uma farsa na política brasileira. Boa tarde para você também, Marcelo Duarte. Professor Hélio, na volta aqui, queria falar com o senhor sobre a criação desse arquétipo do candidato da terceira via, né? Por muito tempo, nesse país, a elite econômica e uma parte da imprensa flertou, mas não foi um flerte tímido, né, Hélio? Foi um flerte público, enamorado, apaixonado com Tarcísio de Freitas. Alegando que seria Tarcísio de Freitas um filho a se desgarrar do bolsonarismo, tá? E se antagonizar ao lulismo. Perdeu essa elite, a Faria Lima e a parte da imprensa que assim o pregava, perdeu para o pragmatismo do bolsonarismo, perdeu para falta de fé pública do Jair Bolsonaro nos seus aliados, sim, que, encarando o país como uma monarquia, disse: o sucessor terá que ser meu filho, o príncipe bolsonarinho. Mas ficou pelo caminho, então, a candidatura do Tarcísio, que já não pode mais se lançar, não se desvinculou do cargo de governador. Portanto, mesmo que haja uma desistência da candidatura do Flávio Bolsonaro, já se fala em Brasília, nos últimos 2 dias, de uma eventual desistência de Flávio Bolsonaro, aquele apelo público de preciso cuidar da minha defesa. Substituição. E substituição por Caiado numa chapa com a Michele Bolsonaro de vice. Já que eles não têm mais alternativa do Tarcísio. Mas o Tarcísio seria esse fantoche perfeito para esse arquétipo da terceira via que se construiu aqui no Brasil, que é menos ideológica e mais eleitoral? Eu vou procurar sintetizar por conta do tempo, porque você trouxe coisas muito importantes, né? Primeiro, o Tarcísio, né? Você falou de flerte. Não houve flerte, não. Houve, na verdade, beijo na boca e consumação dos fatos. Quer dizer, a elite brasileira e, sobretudo, a imprensa entendia que Tarcísio era a solução. Veja, Tarcísio e Bolsonaro, ambos são capitães do Exército. O Bolsonaro foi expulso, mas o Tarcísio saiu por outros motivos. Quem é Tarcísio, né? Uma pessoa que o tempo todo foi contra as máscaras, as câmeras corporais, né? Corporais, uma afirmação. Olha, quando houve aquela mortandade na Baixada Santista e os mortos as pessoas chegavam mortas nos hospitais para evitar, chegaram como feridos para evitar que houvesse perícia, e quando o pessoal dos direitos humanos ameaçou e a ONU, ele falou: olha, pode ameaçar, pode ser o raio que parta, eu não estou nem aí. Eu espero que o Haddad use, porque isso não é algo que pode estar na voz do governador de São Paulo. Então, da mesma forma que Bolsonaro negou as máscaras na Covid, o Tarcísio nega aqui a utilização de câmeras corporais. É um escândalo, é realmente ausência de liderança ou muita perversidade para entender que Tarcísio, num país com as características do nosso, Arcari, um país desigual, um país que tem mais de 12 mil favelas, segundo o censo, 12.248 favelas, que ele fosse a solução para alguma coisa. E aí você traz, meu caro Igor, a Faria Lima. A gente tem dado a Faria Lima perdeu a autoridade moral para falar primeiro em segurança, quando a gente sabe que eles tem lavado dinheiro para o crime organizado. Perfeito. Todo especialista em segurança pública, Arcari, sabe que a maneira de conter o crime organizado está no duto financeiro. É ali que você asfixia esse grupo. A Faria Lima tem financiado esse povo. E, por outro lado, a Faria Lima, a gente vê na Operação Carbono Oculto, só um grupo de posses em São Paulo, em 4 anos, movimentaram mais de 50 bilhões. O nosso déficit primário, Arcari, é de 60 bilhões. Quando você lava dinheiro para essas organizações, você reduz as receitas e eles o tempo todo estão pedindo equilíbrio das contas públicas. Ora, tanto na questão da segurança pública quanto na questão do déficit fiscal, eles
estão operando contra. Então, não tem autoridade moral. A gente tem dado, o campo progressista tem dado a Faria Lima, eles têm peso, tem dado a eles um peso, uma autoridade que, definitivamente, para mim, eles perderam. Eles não têm como. Então, quando você fala da possibilidade do Caiado com a Michelle, eu acredito que o Flávio deverá renunciar. E algumas pessoas muito cruéis estão dizendo que ele já foi para os Estados Unidos já em fuga. Aí já que ficaria com a irmã, mas aí é maldade nossa. É um expediente comum à família, né? Não, tem muita gente lá, que o Frias está lá, O neto sim, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, enfim, tem vários lá, né? E ele foi engrossar essa turma, mas não é não. Ele volta e ele... Você colocou bem, Arcari. A gente não sabe essa caixa branca, fala que é caixa preta, né? Caixa branca do Banco Master, a gente não sabe o que sai dali. Mas tudo que sai, na minha opinião, afunda mais a direita e os candidatos. Então, eu penso que a Michelle deverá vir aí, talvez como vice do Caiado. Do Zema, não acredito. O Zema se afastou muito do bolsonarismo. O Zema radicalizou o discurso para cima do Flávio. Sim, quando os áudios foram flagrados. E a reconciliação ficou muito difícil, mas atrapalhou os palanques, né? O PL do Paraná já está rejeitando ao Novo, e o próprio Novo no Paraná rejeita já a candidatura do Zema para apoiar Flávio Bolsonaro. Exato. E Sérgio Moro lá no Paraná. É um belo racha na direita, né? Exato. Agora, Arcari, eu fico pensando, nós estamos desde 2018, Hélio, nós estamos entre o bolsonarismo, 2018, Jair Bolsonaro ganha em cima de Fernando Haddad. Em 2022, Lula vence Jair Bolsonaro. Agora, em 2026, estamos às vésperas aí de mais um embate entre Lula e talvez Flávio, mas algum bolsonarista ou o próprio Flávio Bolsonaro, herdeiro direto. Mas em 2030, não devemos ter nem Jair, nem o Lula. Há, obviamente, a carga política, moral, todo o espólio político dos dois, mas não devemos ter nenhum nome ligado aos dois propriamente. Pelos partidos, pelas correntes, sim. O que te parece, o que vira a terceira via num país onde Lula e Jair Bolsonaro são figuras que não aparecem diretamente no debate eleitoral? Eu acho que é tão difícil prever o que vai acontecer nas eleições de outubro. Imagina 30. Então, eu acho um exercício sem... não há como ter informação sólida para poder fazer estes cálculos. Mas eu queria te alertar o que se pode dizer sobre a dinâmica do que virá. Creio que se pode dizer 3 coisas. A primeira é que mesmo que o bolsonarismo, com Flávio ou com o substituto do Flávio, que eventualmente poderia ser a Michelle de vice com o Caiado, como você disse, é uma possibilidade, ninguém sabe. Eu diria que, por enquanto, isso não está definido. Vejamos o que sai lá do Rio de Janeiro, em que medida o escândalo do Cláudio Castro e enfim, da extrema-direita do Rio de Janeiro, como isso evolui. A primeira coisa que se pode dizer é que a extrema-direita não basta perder numa eleição. Ou seja, o bolsonarismo, mesmo que perca a eleição, ele vai continuar sendo a liderança da oposição ao governo que, se o Lula vencer, eventualmente vai construir. Ele não... Veja, esta corrente tem real implantação social. Ela tem real densidade ideológica. Eles têm mesmo um programa para o país. Subestimar a extrema-direita não é um bom critério. Evidentemente, Flávio Bolsonaro é uma solução da cozinha, do clã. É uma figura menor da política. É uma figura pequena. Mas isso não diminui o fato de que se trata de um movimento social, político e ideológico que tem implantação social e tem uma plataforma, eles têm um projeto, eles têm uma visão de nação. É uma regressão colonial do Brasil a uma relação subordinada, submissa com o Império Norte-Americano. É um projeto de
de privatização do capitalismo brasileiro. Portanto, é o choque de capitalismo numa economia que já é uma das economias capitalistas mais deformadas do mundo pelas condições da superexploração que se impõe sobre quase metade da população economicamente ativa, sobre os 105 milhões da população economicamente ativa. Segundo os dados da PN, da pesquisa de domicílios do IBGE, aproximadamente 49 milhões ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, o que nós estamos falando é de R$ 3.500, abaixo, portanto, de condições mínimas de sobrevivência no limite da miséria biológica. Então, o primeiro elemento. Não basta vencer as eleições, vai ser preciso impor uma derrota política e social, e só é possível disputando uma hegemonia de um bloco social na sociedade, Igor, que tem que se apoiar na mobilização social. É preciso que o medo mude de lado. Isto é uma primeira premissa. Então, isto continua em 27, aconteça o que aconteça em 26. Segundo elemento. A relação do Brasil com a tríade, com os Estados Unidos, Europa e Japão, não vai melhorar a partir do ano que vem. Ou seja, nós estamos realmente numa nova etapa internacional em que a disputa pela liderança no sistema internacional dos Estados leva a que a tríade dirigida por Washington tenha que ter uma política cada vez mais ofensiva para mobilizar as vantagens relativas que a tríade tem diante da China. Ela ainda tem vantagens relativas. Se enganam aqueles que pensam que já estão anuladas as vantagens comparativas dos Estados Unidos em relação à China. Ele tem 3 vantagens comparativas. Tem superioridade militar inequívoca. É a única potência com capacidade de intervenção militar em escala planetária, mundial, em todos os continentes e todos os oceanos. É vantagem comparativa. Segundo, tem a vantagem financeira, tem a moeda do entesouramento, que é o dólar, e, portanto, tem uma capacidade de endividamento sem limites. Pode emitir títulos da dívida pública norte-americana e tem, portanto, uma capacidade de financiamento que é incomparavelmente superior à da China. Terceiro, tem a vantagem de uma aliança sólida, apesar de das tensões, a Groenlândia, a Dinamarca, tem tensões com a União Europeia, a OTAN, o financiamento da OTAN. No fundamental, a aliança da tríade está de pé. O que não tem a tríade? Por isso a disputa vai ficando cada vez mais aguda. A tríade não tem ainda coesão social interna para mobilizar a sua nação, se necessário, para o perigo da guerra. E, portanto, isto coloca o Brasil, segundo, e terminando, Igor, segundo elemento, portanto, o Brasil não tem um lugar à sombra no mundo, infelizmente, o mundo vai ficar mais perigoso e, portanto, nós temos que consolidar alianças como os BRICS. E, para dizer as coisas como são, porque eu não poderia vir aqui hoje e não dizer isso, Cuba está cercada por um aparato militar sem precedente nos últimos 60 anos. O Nimitz é um porta-aviões que é do tamanho de uma construção monumental. Ele tem dezenas de aviões com capacidade de bombardeio. São impressionantes 350 metros de extensão. É um monstro. É uma aberração da Marinha Militar. Tem uma esquadra de apoio. Os norte-americanos, a justiça norte-americana, sob a pressão do Trump, resolveu indiciar e criminalizar Raul Castro. Então, o tema de Cuba é que é iminente uma agressão, é evidente. Claro. Então, isto é parte do segundo problema. Nós não podemos ignorar, nos esconder aqui no nosso paraíso tropical e ignorar responsabilidades que o Brasil tem diante das causas humanitárias, que é a solidariedade com Cuba. Bom, isto é um segundo elemento que nós temos que pensar a partir de 27. Terceiro elemento é que vai vir uma reorganização da esquerda e ela vai depender fundamentalmente da ascensão, da disposição de luta das massas populares. Veja, há muitos que ficam desencorajados e desalentados
pela capacidade de mobilização. Eu queria dizer para vocês o orgulho que eu senti a semana passada quando algo em torno de entre 15 e 20 mil estudantes da USP, da Unicamp e da Unesp marcharam do Largo da Batata até o Palácio Sim. dos Bandeirantes, na maior mobilização de massas deste Na ano, chuva. neste ano em São Paulo. frio. Então, há energias, há reservas. A classe trabalhadora brasileira sofreu, está machucada, está dividida, mas ainda é a força social de choque mais poderosa desse país. Nós temos o movimento de mulheres. Este fim de semana agora, Hélio, vai ocorrer o MEL, o Encontro Nacional do movimento Mulheres em Luta, liderado por uma nova geração feminista Fantástico. que vem de educação socialista, quer unir a luta das mulheres com a luta da negritude contra o racismo, a luta dos LGBTs contra a homofobia, a luta ambiental contra a catástrofe do aquecimento global e, sobretudo, com a luta da classe trabalhadora. Então, há energias e o terceiro elemento é que a reorganização da esquerda, ela repousa nos movimentos de massas e na luta de classe. Tá certo. Olha, estamos chegando no final. Eu vou fazer uma mesma pergunta aos dois. Vou começar pelo Arcari, encerramos com o Hélio. O Gilberto Kassab tem, há muito tempo, ele diz isso, que ele não tem tantas pretensões eleitorais, mas que quer trabalhar pelo fortalecimento de um partido de centro, um partido que seja uma alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo. Esse partido se confirmou, o PSD se transformou no maior partido do país, se pensarmos a ocupação de cargos públicos disputados nas eleições. Então tem partido que tem mais prefeituras, mais vereadores, tem mais... Agora me parece que ficou em terceiro com deputados federais e terceiro com senadores. Se tornou um partido grande de referência, mas tropeçou agora em 2026, saiu com 3 candidatos, 3 governadores potenciais presidenciáveis e terminou com aquele que ele menos apostava, que era o Caiado. Que era o Caiado. Exato. Eu diria que terminou com o que sobrou. O que sobrou. Exato. E aí, então, terminando, Arcari, se houvesse a afirmação de um partido, falta a essa famigerada ideia da terceira via um partido? Não é partido que falta. Tem partido sobrando para a representação da classe dominante. Eles não têm claramente um projeto. A ideia de um projeto não passa por afirmar um partido? Mas no Brasil não. O PSD é um partido satélite. Ele, no caso de São Paulo, ele é satélite do Tarcísio, com todas as ambiguidades. No resto do país, ele continua sendo satélite. Nem Ratinho, nem Caiado, nem o governador do Rio Grande do Sul, que seria o menos reacionário dos 3. Tem um projeto nacional e que sequer tem raízes sociais, tem implantação. É, em grande medida, uma máquina eleitoral articulada por um Rasputin, que é o Rasputin, como sabem, era uma figura sinistra que operava dentro da corte dos Romanov durante a Primeira Guerra Mundial e que influenciava em grande medida a família do czar, e que finalmente acabou sendo devorado pelos próprios monstros que ele criou. E não vai ser diferente o destino do Kassab. Não há nenhum futuro político estratégico, é ruído. E não mais do que isso, ainda que tenha, neste momento, força institucional, mas é um castelo de areia, é ruído ideológico e é impotência política. Arcari, obrigado demais pela sua participação aqui. Sempre uma alegria. Satisfação enorme. Hélio, eu vou aproveitar, viu, Hélio? Tem um recado aqui no YouTube. Então, primeiro, o Juan Grossico. Desculpa se eu estiver lendo seu nome errado, Juan. Me parece ser Juan Grossi Coelho. Eu entendi agora, né, o login. Dando boa tarde, dizendo que fizemos aqui um programa muito interessante hoje e dando boas-vindas, dizendo que é um prazer conhecer, muito bacana conhecer o Hélio. Professor Hélio, a mesma pergunta. Falta a essa ideia de terceira via no Brasil, um partido, a afirmação de um partido, e desde já agradeço, dou as boas-vindas ao senhor, ao 3x4. Igor, o professor Arcari falou aqui do Rasputin e falou do destino do Kassab. Precisamente, não existe antídoto melhor para uma ideia conservadora como a do PSD, do que o que você falou, Arcari, da participação popular. Eu
sou otimista. Não creio no 4º mandato do presidente Lula e não creio que esse 4º mandato vai se confundir com qualquer um dos 3. Entendeu? Então, quando você fala dessa articulação da esquerda, né? Então, em relação, eu vejo, eu estou apostando no governo Lula-Alckmin, Arcari, e exijo só desse governo algo, que eles façam o sucessor deles no primeiro turno. Você vai dizer, mas sério, para isso tem que haver uma metamorfose social. Eu acredito nesses 4 anos. Eu acho que essa liderança mundial que o Lula o simples fato do Brasil ter, quem viaja sabe, o prestígio que esse país tem, já era um motivo para um campo conservador civilizado a falar, eu aposto em Lula-Alckmin, porque é o que trouxe esse país hoje, o país é respeitado, né? Então, eu penso que o antídoto, a luz, o sol que queima, possibilidade de lideranças, assim como o Kassab, que quer criar algo entre o lulismo e o bolsonarismo. Mas qualquer coisa que esteja aí no meio disso é conservadorismo. Para um país com as desigualdades do tamanho isso é terrível. Nós temos que conclamar os 55,5% da população brasileira que é negra, os 51% da população que é formada por mulheres, você falou aí das mulheres, falou dos negros. Trazer esse público, nós temos aí esses 4 anos para você, Igor, falou que não tem uma figura, eu também não tenho. Preciso ter uma figura, mas 4 anos é tempo suficiente. Claro. Eu penso nisso, Arcari. O que eu exijo, o que eu cobro do governo Lula é fazer um governo tal e que envolve um trabalho complexo que nós façamos em 2030 no primeiro turno. Nós temos que cauterizar a direita. A direita que a gente vai ter que construir é uma direita civilizada. A direita que está aí é a extrema-direita. É inacreditável que num país de maioria negra a extrema-direita possa vencer. Alguma coisa eu e as outras lideranças, algum erro nós estamos cometendo, porque eles não suportam negro. Todo o relacionamento do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é com supremacistas brancos oficiais. Perfeito. Então, como que nós vamos permitir que esse grupo, num país de maioria negra? Então, eu penso que... É uma aberração. É uma aberração. Então, eu tenho que ser otimista, porque eu creio que o 4º mandato de Lula, reitero, não será... Vai ser muito superior. Oxalá. A todos os 3 anteriores. Eu creio nisso. Encerrará sua biografia política Oxalá. Em alto nível. Em alto nível. É como o Palmeiras, ninguém segura. Hélio, temos que nos acostumar com a exaltação do Palmeiras aqui semanalmente, viu, Hélio? Tá certo. Então, vou treinando Eu aqui. espero que isso esteja em posição de queda no próximo período. Gente, obrigado a você que ficou até agora aqui conosco. Chegamos ao fim deste episódio absolutamente especial do 3x4, em sua temporada de cobertura das eleições de 2026, para continuar acompanhando a cobertura do Brasil de Fato sobre as eleições e os demais fatos políticos do país e do mundo. Acesse brasildefato.com.br. Se você tem algo a dizer sobre o 3x4, por favor, ocupe as caixinhas de diálogo do YouTube, curta os conteúdos, compartilhe, envie para a família o podcast, o 3x4. Amanhã tem o Estrangeiro falando sobre a situação na Bolívia. Então, siga o Brasil de Fato nas redes sociais. Daqui a pouco o programa estará à disposição também nos principais tocadores, como o Spotify. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho, também roteirizado por mim. A direção é de Camila Salmásio, a trilha sonora original de Alejandra Luciani, os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega, a identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva da Nina Fidelis. Até semana que vem.